Hoje vamos abordar a virtude da perseverança na sua relação com as adversidades, que são as que em algum momento nos motivaram a estar no movimento de ajuda mútua. Para a gente se situar aí, tem uma primeira frase aqui inserida na imagem do Walter Elliot, um padre americano do final do século XIX, e diz que a perseverança não é uma longa corrida. A perseverança, segundo ele, é um conjunto de muitas corridas, uma após a outra. Isto é, a perseverança não é uma única ação, mas uma sequência de ações, uma após a outra. A imagem que ilustra aí o campo aberto pode dar a sensação de que essa corrida é sem fim, mas nós sabemos que a gente aplica essa perseverança para atingir os nossos objetivos, as nossas metas, que são justamente o que a frase cita aí como corridas. E nós temos hoje uma seleção de frases aí para ajudar a gente a entender melhor, começando aí com uma frase do Lao Tzu, filósofo chinês de mais de 2.500 atrás, que é o original daquela frase que todo mundo conhece, né? A água tanto bate até que fura, né? No original diz assim: a gota de água só perfura a rocha porque nunca desiste. Dificuldades sempre existirão para quem está tentando fazer algo, mas elas são motivo de aperfeiçoamento para quem faz delas um aprendizado. Assim vamos conhecendo nossas limitações, que podem ser superadas com nossa persistência e inteligência. Isso faz a diferença entre os que vencem e os que desistem. Então, nós temos aí a questão das adversidades aparecendo, e esse tema está sendo tratado aqui por diversos autores. Este, por exemplo, um humorista americano da virada do século XIX para o século XX, que nos deixou essa frase aqui, comparando a vida com comer alcachofra. Diz ele: você tem que passar por tanta coisa para ter acesso a tão pouca coisa. O Winston Churchill nos lembra da relação entre a perseverança, as adversidades e a postura da gente. Diz ele: o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade, e o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. O Napoleon Hill, né, escritor que já citamos muitas vezes, diz que o esforço só é expresso em recompensa quando uma pessoa se recusa a desistir. E o Ford, contemporâneo do Napoleon Hill, diz que o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência. Isto é, a gente aproveitar para aprender com os erros. Esse tema continua sendo tratado até os dias de hoje, né? Quem conhece o Charlie Brown Jr. deve lembrar dessa música Pontes Indestrutíveis, que na letra diz assim: eu faço da dificuldade a minha motivação, a volta por cima vem na continuação. E essa temática, né, da dificuldade, na verdade, ela
da adversidade como motivação, ela se aplica aí a muitas áreas, né? Nós temos aqui, por exemplo, a frase da Indira Gandhi, que foi primeira-ministra da Índia, que disse que quando há uma tormenta, os passarinhos se escondem. As águias, porém, voam mais alto. Então a gente pode escolher se a gente quer ser passarinho ou águia. O Rodolfo Abrantes, o músico brasileiro contemporâneo, diz que Deus nos fez atravessar estações para o nosso crescimento. Se não fosse o outono para cair todas as folhas das árvores, não haveria folhas novas na primavera. Mostrando que esse processo existe também, então, na natureza, esse processo de dificuldades e renovação. Essa questão do momento de dificuldades pode ser extremamente chata ou desagradável, né? Temos aqui duas frases conhecidas que nos lembram disso. A primeira delas, de autor desconhecido, diz assim: quando você estiver caminhando pelo vale das sombras, né, por aquele momento da vida onde está tudo escuro, lembre-se, a sombra é sempre criada por um foco de luz, fazendo a gente lembrar que a sombra só existe porque em algum lugar tem luz. A sombra é criada pela imagem da luz batendo em alguma coisa, segundo a gente aprende na física. E complementando essa ideia, né, temos essa frase aqui do Friedrich Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, que é extremamente conhecida, e que diz que o que não provoca a minha morte faz com que eu fique mais forte. Dando a entender, então, que qualquer dificuldade que a gente atravessa que não seja tão extrema que mate a gente, ela acaba fazendo com que a gente se fortaleça. E nós vamos complementar esse conjunto de frases com um conjunto aqui de frases mais românticas ou poéticas, né, para a gente entender melhor essa questão. O rabino polonês, conhecido como Kotzker Rebbe, disse que não há nada tão completo ou tão perfeito quanto um coração partido, né, um amor romântico quebrado. E o Victor Machado, um escritor brasileiro contemporâneo, coloca esse mesmo conceito em frases, em outras palavras, dizendo que linda é a alma que aprende a sorrir de novo, mesmo estando toda costurada em cicatriz. Cicatrizes todos nós carregamos. O Mário Quintana enuncia essa mesma ideia, dizendo que as montanhas da vida não existem apenas para que você chegue ao topo, mas também para que você aprenda o valor da escalada. O Fernando Sabino, outro escritor brasileiro, nos ensina que devemos fazer da interrupção um caminho novo, fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sono uma ponte e da procura um encontro. Outro escritor brasileiro super conhecido, Carlos Drummond de Andrade, ainda nos incentiva dizendo que não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou. O que importa é que é sempre possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É perseverar no caminho para termos uma nova chance. E para a gente concluir hoje, temos aqui um texto que é extremamente famoso no universo da
literatura de língua inglesa. Esse poeta William Henley, ele escreveu diversos poemas, mas ele é extremamente conhecido por esse poema cujo título é Invictus. Se vocês quiserem procurar o original completo na internet, é só colocar no Google o nome dele, Henley, sobrenome, e o nome do poema Invictus, que vocês vão achar completo. Aqui nós temos apenas o trecho final, que é de fato uma declaração de perseverança extremamente contundente. Diz assim: fora da noite que me cobre, negra como a cova de polo a polo, agradeço a quaisquer deuses que possam ser por minha alma invencível. No aperto das circunstâncias, não estremeci nem chorei em voz alta. Sob os golpes do acaso, minha cabeça está ensanguentada, mas não curvada. Além deste lugar de ira e lágrimas, a soma, mas o horror da sombra e ainda a ameaça dos anos encontra e deve encontrar-me sem medo. Não importa quão estreito seja o portão, quão carregado de punições seja o livro. Eu sou o mestre do meu destino e sou o capitão da minha alma. Essa declaração, quem estuda literatura inglesa, é extremamente conhecida. Termina em inglês dizendo: I'm the captain of my soul.